Boa tarde. E bem-vindos a todos nesse webinar sobre a chamada CONFAP e WBI 2022, que vai selecionar projetos conjuntos de pesquisa e inovação entre o Brasil e a Bélgica, apoiando missões, mobilidade de pesquisadores, seminários e publicações. Meu nome é Charlotte, sou coordenadora da EURAXES na América Latina e no Caribe, a partir do Rio de Janeiro. Temos o prazer de apoiar hoje a organização desse evento com a VBI, Wallonia Bruxelas Internacional, e o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, o CONFAP. E com prazer que eu gostaria de convidar o Odir Delagostin, presidente do CONFAP e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, para suas palavras de boas-vindas. Boa tarde a todos os participantes deste evento. Obrigado, Charlotte. É muito bom para o CONFAP, né, poder promover e participar deste evento de divulgação de uma oportunidade, né, proporcionada por meio de um acordo de cooperação assinado entre o CONFAP e a WBI, ainda no ano de 2000, que agora, no ano de 2020, em setembro de 2020, que possibilitou, então, essa chamada conjunta, né, que vai poder apoiar pesquisadores brasileiros e pesquisadores da Bélgica para que interajam de uma forma mais efetiva, para que aprimorem as suas cooperações, para que executem projetos de pesquisa realmente em cooperação, podendo fazer uso e aproveitar as oportunidades, né, que cada um dos países, cada uma das instituições oferece. O CONFAP é o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa e reúne 26 fundações estaduais de amparo à pesquisa. Não todas, mas a maioria das fundações estão participando desta chamada, aderiram a esta chamada, e o detalhamento dessa chamada vai ser feito pela Elisa daqui a alguns minutos, né? Mas para nós é uma satisfação estar participando deste evento e estar promovendo essa chamada conjunta entre pesquisadores brasileiros da maioria dos estados do Brasil e pesquisadores vinculados à WBI, então, na Bélgica. Agradeço o interesse, temos mais de 100 pessoas aqui assistindo já neste momento. Agradeço a todos, aos que vão apresentar propostas, desejo sucesso nessas propostas e que a gente realmente possa apoiar financeiramente projetos de grande relevância social, de importância para o meio ambiente, para a economia, né? E que isso venha a contribuir para que a gente tenha um futuro melhor. Essas são as minhas palavras, então, de acolhimento. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra, então, Charlotte. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente. Eu gostaria agora de dar a palavra a Elisa Nátola, que é assessora de cooperação internacional do CONFAP, para apresentar a chamada. Muito obrigada a todos por estar aqui junto hoje, para apresentar mais uma importante cooperação apoiada pelo CONFAP. Eu sou Elisa Nátola, assessora de cooperação internacional do CONFAP, e vamos, então, hoje apresentar essa chamada que foi recentemente lançada. Eu vou começar com uma apresentação mais geral da chamada e depois vai ser complementada pela colega Julie Dumont, da WBI, que vai entrar mais em detalhe nas áreas prioritárias e as oportunidades de estreitar os laços com parcerias com a Bélgica. Então, como o professor Odir antecipou, a chamada foi lançada com base no memorando de entendimento que assinamos em setembro de 2020. Demoramos um pouco para lançar a primeira chamada, porque ela envolve também mobilidade de pesquisadores, então, devido à pandemia, tantas dinâmicas não podiam ser implementadas ainda, mas agora estamos vendo que isso novamente está sendo mais possível, mais próximo, então publicamos essa chamada que está atualmente aberta,
E como também Charlotte antecipou, ela é uma chamada voltada a apoiar projetos conjuntos de pesquisa e inovação entre pesquisadores da Bélgica, no específico da Wallonia Brussels, e pesquisadores brasileiros dos estados que estão apoiando a chamada, que eu vou detalhar mais na frente. Os projetos prioritários de pesquisa, eles envolvem também mobilidade, intercâmbios, missões de curta ou média duração, também envolve possibilidades de bolsas, organização de seminário, networking, publicações conjuntas, então várias ferramentas, várias modalidades para estreitar laços entre grupos de pesquisa. E tem algumas áreas prioritárias que foram identificadas na chamada. Breve, assim, eu vou só mencioná-las, porque a Julie vai entrar em detalhes. Então, tem muitas áreas que estão cobertas, incluídas como áreas prioritárias: materiais circulares, inovação em saúde, inovações e produção de projetos ágeis e seguros, sistemas de energia e ambiente sustentável, gestão ambiental inovadora e cadeias agroalimentares, transporte, logística, aeronáutica, espaço e tecnologias digitais. Então, tem muitas áreas que podem ser cobertas com a chamada. Travou. Ok, desculpa. Então, eu queria falar um pouco também das regras de elegibilidade. Então, modalidades de participação, que são detalhadas nas chamadas, mas só para falar as características principais. De forma geral, as entidades elegíveis são universidades, centro de pesquisa, centros tecnológicos, entidades privadas sem fins lucrativos que possam ser interessados, e ambos os lados, tanto o lado brasileiro, pelas FAPs, que a WBI, elas indicam critérios mais específicos de elegibilidade, incluindo quais são os títulos acadêmicos para poder ser proponente e parceiros das propostas, mas, de forma geral, essas são as macrocategorias. Os projetos precisam ser orientados nas áreas que foram priorizadas na chamada, e vão ser implementados apoiados projetos com uma duração máxima de 2 anos, e também, considerando a variedade de entidades envolvidas, que tem envolvimento de várias fundações de vários estados, todas as regras mais específicas são como, na maioria das nossas chamadas, definidas diretamente para as fundações, e a WBI também orienta do lado das parcerias da Bélgica. Então, aqui são as fundações, as FAPs, que aderiram à chamada. Tem a Fundação Araucária Paraná, a FAPAC do Acre, a FAPEAM da Amazônia, a FAPEG de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Pará, Paraíba, Tocantins, Ceará, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Então, como pode ver, a adesão é muito ampla. E os candidatos que são localizados, que atuam nesses estados, devem contatar suas fundações para receber orientações mais específicas de elegibilidade, e da mesma forma do lado da Bélgica. Como funciona a submissão de proposta? Primeiramente, é importante destacar que o projeto é um projeto único, então os parceiros, tanto do lado da Bélgica que brasileiros, precisam trabalhar junto e elaborar uma única proposta de projeto. Existe um template, um formulário de orientação que deve ser preenchido de forma idêntica dos dois lados, e pelo lado brasileiro, os PIs, os pesquisadores principais brasileiros, devem submeter a proposta através de uma plataforma que temos do CONFAP, onde os pesquisadores vão se cadastrar. Então, se cadastra a primeira vez e depois simplesmente acessa. E vai poder preencher os dados básicos administrativos e depois
anexar a proposta na hora do envio. Isso é importante para nós também, porque na submissão da proposta, o pesquisador identifica o estado, e para nós depois é mais racional a organização da divisão das propostas entre estados. E do lado da Bélgica, eles têm a exigência que o proponente do lado da Bélgica envie o mesmo projeto por e-mail para o lado belga. Na sequência, faremos o controle de elegibilidade, então é importante que a proposta seja enviada pelos dois caminhos, e depois começa a parte mais de avaliação e avaliação das propostas feitas pelos dois lados. Então, é muito simples, a plataforma é simples, é só se cadastrar e enviar uma única proposta, qualquer documento que precisa ser incluído, o currículo ou a carta de apoio, tudo no mesmo documento, simplesmente preencher o Word, salvar em PDF e enviar a proposta. Então, esse aqui é o formulário, que em Word é um template, então pode ser adaptado segundo as exigências do projeto, mas de forma geral, ele inclui a indicação dos dados administrativos, depois pede para identificar qual é a área temática de referência, de prioridade na proposta, detalhando também as sub-áreas, e depois a descrição do projeto de pesquisa, que é algo bem comum, bem padrão, então, sumário, os seus objetivos, a metodologia adotada, e evidenciar a complementariedade entre as instituições envolvidas, o porquê da parceria e qual é o valor agregado dessa cooperação. O valor agregado da cooperação e também o valor agregado por os estados envolvidos e os países envolvidos, no caso, os dois, Bélgica e Brasil. Depois, sempre no formulário, tem espaço para poder mostrar quais são os grupos de pesquisa envolvidos, os currículos principais, as perspectivas para o futuro, os impactos esperados e depois o detalhamento do que é solicitado em termos de missões, bolsas ou outras atividades. É importante dizer que esse detalhamento tem que ser feito depois de ter verificado o que é possível apoiar pelas entidades envolvidas. Uma questão que eu esqueci de dizer relacionada às fundações e estados participantes, e que a chamada ainda possibilita a adesão de outras fundações, ainda em andamento da chamada, isso às vezes acontece, é possível, então é importante vocês acompanharem também as notícias sobre a chamada. Nós temos uma página no nosso site do Confap, onde todas as atualizações são publicadas, e também divulgamos informações regularmente toda semana através da nossa newsletter, então qualquer novidade também vem comunicada diretamente a quem é inscrito. O calendário, então, a chamada já está em andamento, ela foi lançada no dia 25 de janeiro, a prazo para submissão de propostas é 25 de março, é um prazo só, não tem pré-proposta, é um prazo único. Depois desse momento, depois do controle de elegibilidade, a gente vai começar o trabalho de avaliação das propostas. As avaliações são feitas tanto pela WBI quanto pelas fundações estaduais envolvidas, e esse processo deve continuar até mais ou menos o início de junho, e depois temos previsão de fazer o comitê conjunto de avaliação para poder identificar os projetos que vão ser apoiados, e com previsão de começar as atividades em agosto de 2022, sempre na perspectiva de ter projetos de 2 anos de duração. Não toquei assuntos de orçamento, como podem ver, porque o orçamento é definido diretamente pelas entidades envolvidas, então não tem um orçamento pré-definido para a chamada, como às vezes acontece. Cada agência vai orientar sobre o que é possível ser apoiado no seu estado, e pelo lado da WBI também tem umas diretrizes dentro da chamada que indicam quais são os valores que podem ser solicitados. Então, os pesquisadores, as entidades interessadas precisam ter essa consulta prévia para poder preencher o projeto de forma direcionada. E aqui tem meus contatos, então fico à disposição para esclarecimentos e agradeço. Muito obrigada, Elisa. Passo agora a palavra a Julie Dumont,
a dita científica e tecnológica da WBI, que vai apresentar as prioridades e as temáticas da chamada. Obrigada, Charlotte. Obrigada à CONFAP também pela parceria e a todos por estarem aqui. Perfeito, então, obrigada. Primeiro, para esclarecer, né, contextualizar, de fato, a parceria é com a Wallonia-Bruxelas, ou seja, a parte francófona da Bélgica, que é a parte azul, no sul, e a região de Bruxelas capital. Então, as universidades e instituições de Flandres não estão contempladas nesse edital. Algumas palavras sobre a WBI. Wallonia-Bruxelas Internacional é o quê? É um órgão público que é, na verdade, o Departamento de Relações Internacionais de Wallonia-Bruxelas. Nesta agência, eu trabalho na plataforma de pesquisa que criou uma rede de adidos de ligação científica com sede em universidades ou organizações parceiras. No meu caso, eu estou sediada em São Paulo, na USP, mas trabalhando com todas as instituições brasileiras, seja qualquer for o estado ou natureza da instituição. Nosso papel é identificar parceiros, fontes de financiamento, portanto, ajudarei vocês a identificar parceiros, pedindo primeiro um trabalho, né, de screening prévio através dos elementos de informação e sites que vou fornecer daqui a pouco. Organizo também workshops e comitivas e forneço um acompanhamento tecnológico. Vale a pena ressaltar que temos uma agência irmã, que é uma agência comercial, a UX, com sede em São Paulo também. Agora, quem são os parceiros de pesquisa e desenvolvimento na Wallonia-Bruxelas? Temos 7 universidades, são universidades completas, com hospitais também. Junto, elas representam uma faixa média de 11.500 pesquisadores, com uma taxa muito alta de pesquisadores internacionais, 25% mais ou menos, e cobrindo 21 áreas de pesquisa. Temos uma tradição muito grande de excelência, com 3 universidades classificadas no top 100 das universidades mais inovadoras da Europa, 3 prêmios Nobel de Medicina, um de Química, um de Física, uma tradição muito grande de cooperação com o setor privado e de transferência de tecnologia, incluindo a criação de empresas spin-off. E as universidades, as agências de inovação têm um arcabouço com a rede livre, atuando na transferência de tecnologia. Em paralelo às universidades, temos 19 instituições de ensino superior, cujo funcionamento objetivo pode ser comparado ao SENAI, com foco no ensino e a pesquisa voltados para a inserção profissional e a pesquisa aplicada, portanto, bem próxima da indústria, como também uma rede arcabouço para inovação e transferência de tecnologia, que é Cinera. Aqui embaixo eu já coloquei os links, Study in Belgium, que é o site geral de todas as instituições de pesquisa e centros de pesquisa, onde vocês podem fazer buscas temáticas em função de faculdades e áreas temáticas de pesquisa. Eu coloquei também embaixo um website que é unicamente voltado à Covid, que é o resultado das iniciativas desenvolvidas desde o início da pandemia pelas universidades belgas, e este site está tudo em open access. Agora, temos também uma rede de centros de pesquisa, com 22 centros credenciados, além de centros privados. Vocês podem encontrar a lista desses centros aqui no site WellTech. Outro ambiente interessante de mencionar são os parques científicos, porque eles abrangem a cada vez um ecossistema temático
que inclui universidades e centros de pesquisa. Portanto, pode ser interessante também ver quais são os ambientes, assim, de forma geral, através da agência Science Parks of Wallonia, com o site indicado aqui. Agora, quais são as prioridades em inovação e pesquisa? Eu vou falar para vocês dos polos de competitividade. Esses polos de competitividade não abrangem somente universidades e centros de pesquisa. Na verdade, eles correspondem a prioridades que foram definidas pelo governo da região Valais, há quase uns 20 anos atrás, para o desenvolvimento econômico e da região através da inovação. Então, o governo definiu essas prioridades e criou 6 polos de competitividade temáticos. Como todas as universidades e os centros de pesquisa participam dos projetos de consórcio de pesquisa financiados pelos polos, é interessante entender quais são as prioridades destes e quais são os projetos que estão tocando para entender melhor o que está sendo feito nessas áreas temáticas, que são, na real, as áreas que correspondem às áreas prioritárias da chamada CONFAP-WBI. Primeiramente, o ecossistema e saúde e ciência da vida, com a BioWin. As prioridades são as seguintes: biofarmácia, radiações aplicadas à saúde humana, dispositivos medicais e diagnóstico in vitro e saúde digital, incluindo a inteligência artificial. A estratégia até 2023 é focada no desenvolvimento do setor de bioprodução, com a produção de vacinas e biofármacos. Vale a pena ressaltar que a matriz de vacina da GSK está sediada na Valônia, portanto, tem muita cooperação com a GSK, entre outros. Outro foco é na aproximação do setor hospitalar com empresas para aumentar a competitividade da Valônia nesse setor. É bom ressaltar aqui também que somos muito fortes em ensaios clínicos, com vários projetos em andamento. Outro foco é a participação em projetos de P&D europeus, nos quais o Brasil é elegível, inclusive através da CONFAP também. E, finalmente, a atração de mão de obra qualificada que está faltando nessa área temática. Eu vou destacar aqui, vai ser a única área que eu vou destacar nos centros de pesquisa, mas é realmente uma área de pesquisa temática muito forte. Então, acho que vale a pena, pelo menos, detalhar alguns centros para vocês terem acesso direto a esses links, mas tem mais no site da BioWin. O primeiro, o Instituto de Duve, em pesquisa biomedical multidisciplinar, o GIGA, em genômica e pesquisa biomedical, o IBMM, em biologia e medicina molecular, o IMI, em imunologia medical, que é, na verdade, o primeiro PPP, a primeira parceria pública-privada da Valônia entre a Universidade de Bruxelas e GSK, o CMMI, que é um centro multiuniversitário para imagens medicais, da Universidade de Bruxelas e da Universidade de Mons. Tem um centro de pesquisa dedicado ao câncer unicamente, da UIB, em neurociência também. Tem também o IBS, Instituto de Biociência da Universidade de Mons, o Louvain Bionics em Medical Device, por exemplo. Existem também vários centros de pesquisa transversais que não têm foco direto na saúde, mas que têm aplicações voltadas para a saúde, como a Multitel, que é um centro de pesquisa ativo em sinais e sistemas embarcados, telecomunicações, visão computacional fotônica, inteligência artificial. O NARELIS, que é um centro de pesquisa multidisciplinar da Universidade de Namur, na área de ciência da vida humana e animal. E, finalmente, o CIRIS, que é um parceiro muito importante, porque ele é o elo entre a pesquisa
universitária e indústria, com desenvolvimento de protótipos e provas de conceitos. Agora, alguns exemplos de projetos, para vocês terem uma noção, no setor de biofarmácia e dispositivos medicais, temos, por exemplo, a Aeronext, que é uma plataforma de dispositivos inovadores de DPI para inalação de pó seco no quadro do tratamento de doenças pulmonares obstrutivas crônicas e de asma, projeto BONREC para a reconstrução óssea com novos produtos de engenharia de tecidos, PAR para anticorpos no tratamento de câncer, e CONE para a produção de neurônios corticais humanos funcionais a partir de células-tronco, o projeto EMPRO para Embolus Permanent Protector Stent Filter. No setor de radiações aplicadas à saúde, temos o projeto ARC Proton Therapy, por exemplo, que propõe uma variante inovadora da técnica clássica de protonterapia com modulação de intensidade contínua, Cardiamônia para o desenvolvimento da próxima geração de radioisótopo para as aplicações cardíacas, M2 Target para o desenvolvimento de um novo método de digitalização de imagens medicais não invasiva para a detecção e quantificação de macrófagos M2. Na área de saúde digital, temos ELISA para o monitoramento de sonos e apneias, Ritatom, que é um dispositivo de telereabilitação para pacientes com lesão cerebral, e, finalmente, NeuroInsights, que é uma plataforma numérica multidisciplinar para pacientes com Parkinson. Agora, sobre as tecnologias verdes e meio ambiente, com o cluster GreenWin. Novamente, vocês podem encontrar todas as informações sobre os projetos e parceiros no site, mas aqui seguem os eixos prioritários. Primeira área prioritária é a química, com a química verde, transformação do CO2, biotecnologia. Depois a construção, com materiais sustentáveis, armazenamento e eficiência energética e construção. E, finalmente, terceiro eixo é o meio ambiente, com reciclagem, solos e sedimentos, e águas, lamas, ar e emissões. E, além desses três eixos principais, tem dois eixos transversais, que são a economia circular e o numérico. As prioridades até 2025 são os desafios climáticos, através, entre outros, uma economia de baixo carbono, novos modos de consumação, como uma economia local e circular, e a transformação digital. Dentre os projetos de base biológica, podemos citar Desplimar, que contempla o desenvolvimento de uma membrana de resíduos orgânicos para telhados, um outro que contempla o desenvolvimento de uma membrana de base biotecnológica resistente à água e ao vapor, Componat, para o desenvolvimento de uma resina de base biotecnológica para a plasturgia e moldes, Valicel para a valorização da liniocelulose na indústria do papel, ou Fosbio na produção de bioetanol. Ainda podemos citar Agri-Chemway, que é um projeto europeu que contempla a conversão de resíduos de solo da indústria leiteira em químicos de alto valor agregado na escala industrial, incluindo ácido láctico e poliláctico para embalagens. No setor de captura de carbono, utilização e armazenamento, tem dois projetos carro-chefe, que são Reforgás, para a transformação do CO2 de fumaças de fornos industriais sem CO para uso como combustível no mesmo forno industrial sem pré-tratamento de fumaça, e Gaston, que contempla um processo de desenvolvimento de plasma por catalise para transformar o biogás em moléculas de alto valor agregado.
Agora, sobre as prioridades em engenharia mecânica, tem 4 eixos estratégicos. O primeiro são os materiais avançados, segundo, manufatura avançada, a mecatrônica e tecnologias de dados. Tem, além desses, 5 plataformas de inovação para a metalurgia reversa, a implantação iônica, câmara de teste RFID, a protonterapia e a microfluídica. E aqui à direita vocês podem ver algumas áreas mais específicas que exemplificam nesses eixos estratégicos, como sensores, Big Data, Internet das coisas, sistemas embarcados, microfluídica, que eu já citei, mecatrônica, simulação e engenharia digital, materiais de surfaces avançados ativos e reciclagem. Aqui vocês podem ver o círculo, né? A linha dessas áreas estratégicas no quadro da produção industrial, com a manufatura avançada, automação e robóticos, os cobots, a internet das coisas, printing, impressão 3D, com também um foco na cibersegurança e computação em nuvem. Agora, sobre o ecossistema em agrobusiness, com o Agralin, o Agralin definiu 3 eixos estratégicos atualmente. Um é a criação de um setor agroindustrial de proteínas vegetais para alcançar a sustentabilidade. O segundo eixo é uma inovação para mais segurança alimentar e mais transparências, com novas soluções reduzindo o impacto das embalagens, entre outras. E o terceiro eixo é voltado para a nutrição e o consumidor, para conseguir oferecer para o consumidor uma nutrição equilibrada e sustentável. Aqui seguem alguns projetos de P&D. Primeiro, o Fertiwalim, que contempla melhorias da fertilidade de gado através de alimentos específicos e melhorando as tecnologias de inseminação. Outro projeto, o Alep, para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos para o setor de espelta, realmente para a economia circular, from farm to fork. Projeto Veliri, que contempla o desenvolvimento de tecnologias de LED para a iluminação adaptada a diversas variedades de plantas do setor agroalimentar, para maximizar o desenvolvimento delas. Esse projeto, que acabou já, desabrochou no outro, que contempla o desenvolvimento de tecnologias baseadas na automatização e na inteligência artificial para optimizar e diagnosticar plantios em ambientes totalmente controlados. O projeto Fluofast, que contempla o desenvolvimento de kit de detecção de DNA inovadores e eficientes para a salmonella, listeria e E. coli presentes na alimentação. Outro que é PocBiota, que contempla desenvolvimento de novas fórmulas simbióticas de aditivos alimentares para diminuir o uso de antibióticos na criação de porcos. Nutrimicrobiota, que contempla o desenvolvimento de extratos de plantas para combater disfunções hepáticas e metabólicas através da modulação do microbiota intestinal. E, finalmente, o projeto CASH em andamento para o desenvolvimento de novos suplementos alimentares à base de limões e algas para combater doenças cardiovasculares. Agora, sobre o ecossistema no setor aeroespacial, com o polo de competitividade de Skywind, ele tem prioridades na aeronáutica e o setor espacial, claro, mas também defesa, drones e engenharia, com mais de 50 laboratórios de pesquisa. Aqui vocês podem ver, né, esses setores com mais detalhes,
com materiais e composite e metálicos e processos industriais, sistemas embarcados, simulação e modelização digital, serviços para aeroportos e aplicações espaciais e para drones. Projetos de P&D, tem um projeto internacional em andamento agora, entre o Canadá e a Valônia, que contempla o desenvolvimento de um leque de ferramentas de testagem automatizado e não destrutivo para estruturas de materiais composite complexos. E, finalmente, o ecossistema em logística e transporte, com Logistics em Valônia, que está agora, hoje em dia, realmente focado no posicionamento das cadeiras de suprimento dentro das empresas, na definição de novas formas e modos alternativos de transporte e o gerenciamento das infraestruturas e o quadro regulatório. É o cluster que é o menos internacionalizado hoje em dia, pelo menos fora da Europa, mas tem projetos com o Brasil na área de transporte multimodal. Aqui são uns exemplos de projetos, como o projeto Viaducto, que foca na experiência do usuário e principalmente dos idosos, de veículos autônomos, através do uso da inteligência artificial e tecnologias vocais de nova geração. O projeto Switch, que é um túnel inteligente integrado. O projeto Smart Track for Waterway, que propicia soluções de gerenciamento de pequenas cargas por vias fluviais. O projeto Vegetar, que contempla um método de autentificação única para a traçabilidade e autentificação de documentos e obras de arte. O projeto Deltopool, de transporte rodoviário de grandes volumes, e, finalmente, Cyrus, para a cibersegurança de infraestruturas essenciais. E, para encerrar, temos um setor que é transversal a todos, que é o setor digital, com a plataforma Digital Valônia, que é um arcabouço de políticas públicas e iniciativas privadas no setor digital. Mas mais relevante ainda é o Trail Institute, que é uma iniciativa recente, que é uma plataforma reunindo todos os laboratórios de pesquisa no setor da inteligência artificial. Então, isso é um panorama do que está sendo feito como projetos e das prioridades nos 6 setores identificados. Eu gostaria de encorajar vocês a clicar nos links e pesquisar, e ficou à disposição para auxiliar-vos também. Muito obrigada. Muito obrigada, Julie. Muitos projetos, muitas oportunidades de colaboração interessante. Antes de respondermos às suas perguntas, eu gostaria de falar um pouco sobre a Euraxis e como essa iniciativa da Comissão Europeia pode ajudá-los no âmbito dessa chamada ou de outros projetos seus. Euraxis, então, é uma iniciativa da Comissão Europeia que facilita a mobilidade de pesquisadores, no sentido que não financia a mobilidade, mas oferece uma série de ferramentas para vocês encontrarem fomento e o apoio que vocês precisam para realizar uma temporada na Europa. Então, a Euraxis tem 5 eixos de atuação principal que eu vou listar para vocês e ficarei à disposição depois. O meu colega Daniel Costa, que está aqui também conosco, para ajudá-los a usar as nossas ferramentas da melhor forma possível. Claro que o nosso primeiro eixo de atuação corresponde a uma das primeiras demandas que os pesquisadores, as pesquisadoras têm quando querem realizar uma mobilidade na Europa, é encontrar um trabalho ou um fomento. Isso é o objetivo do nosso primeiro eixo, e que é uma base de dados com ofertas de trabalho, ofertas de fomento,
por parte da Comissão Europeia, mas também de diversas instituições dos países membros da União Europeia, de países associados ao nosso programa de fomento, Horizonte Europa, do Brasil também, etc. Essas vagas são publicadas, vocês se candidatem e esperamos que sejam bem-sucedidos. Nosso segundo eixo de atuação chama desenvolvimento de carreira, para vocês encontrarem ferramentas para testar suas habilidades e desenvolver novas que podem ser úteis nas suas vidas de pesquisadores. Nosso terceiro eixo de atuação chama Euraccess Partnering e é principalmente relevante no âmbito dessa chamada WBI Confap para vocês encontrarem parceiros ou também para vocês serem encontrados por instituições da Wallonia que queiram participar. É uma ferramenta adicional, pode ser usada no âmbito dessa chamada ou de outras chamadas às quais vocês queiram participar. Euraccess Partnering, então, permite que vocês busquem entre as instituições que estão registradas no portal da Euraccess ou dos pesquisadores individuais que também estão registrados. Sem esquecer que se vocês criem uma conta no portal Euraccess gratuitamente e publiquem seus interesses em colaborar com instituições internacionais, vocês também vão entrar nesse acervo, vamos dizer, nesse pool de instituições para colaborações internacionais. Então, aumentam muito a sua visibilidade junto aos seus potenciais parceiros na Europa. Euraccess Information and Assistance oferece informações práticas para quem quiser realizar uma temporada na Europa, para quem já está prestes a cruzar o oceano. E muitas informações estão nos portais nacionais, pois cada um dos 42 países que participam da Euraccess, da iniciativa Euraccess, tem seu próprio portal. Inclusive, Euraccess Bélgica, que tem uma rede de contato no país que podem ajudá-los uma vez que vocês vão começar uma missão numa universidade, num centro de pesquisa da Wallonia. Então, não hesitem em entrar em contato com os nossos colegas da Euraccess Bélgica para sanar todas as suas dúvidas práticas. Finalmente, Euraccess Worldwide, somos nós, aqui no Brasil e na América Latina, e os nossos colegas no mundo todo, que fazem uma ponte com a pesquisa europeia. Para usar todas as ferramentas, vocês podem criar uma conta, é gratuito, é relativamente fácil, e aí vocês vão poder criar alerta para saber quando uma vaga é publicada que corresponde com o seu perfil, mas também se registrar para aparecer no Euraccess Partnering e muito mais. Nós aqui no Brasil e na América Latina publicamos oportunidade especificamente para vocês. Então, as nossas atividades são fornecer informação para vocês, relevante para pesquisadores do Brasil e da América Latina, e também organizar eventos para vocês poderem transitar entre os fomentos que identificamos e desenvolver suas carreiras como pesquisadores. Agradeço muito a sua atenção, esses são os nossos contatos, vocês podem acompanhar as nossas atividades nas mídias sociais também, para não perder nenhuma das oportunidades que oferecemos para vocês. E não hesitem em entrar em contato também para explicar um pouco as suas perguntas relacionadas à chamada WBI Confap ou outra pergunta qualquer para podermos ajudá-los. Agora chegou a hora de responder justamente as perguntas que vocês mandaram sobre essas chamadas para Elisa e Julie. E então eu queria começar com uma pergunta muito simples. A nacionalidade dos proponentes. Vocês ambas falaram, pesquisadores do Brasil, dos estados cujas FAPs aderiram à chamada ou da Wallonia e Bruxelas. Mas essas pessoas podem ter uma outra nacionalidade? Por exemplo, no Brasil, pesquisadores europeus que estão sediados no Brasil podem também participar, Elisa? Obrigada, Charlotte. Só queria fazer um agradecimento, um minuto antes de responder. Eu queria, viu na presença aqui, eu queria fazer um agradecimento especial ao professor Mário Neto Borges,
que está nós acompanhando nesse webinar. Ele foi presidente do CONFAP, do CNPq, ele foi muito responsável para tudo o que aconteceu de bom na cooperação internacional do CONFAP, então, queria deixar meu agradecimento. E sobre a nacionalidade, na verdade, o que é relevante não é a própria nacionalidade, mas onde os pesquisadores atuam, trabalham. Então, não é pesquisador brasileiro, mas é pesquisador no Brasil. Então, se ele é elegível para receber fomento naquele estado, segundo as regras, não é relevante a nacionalidade, mas a própria função e vínculo e onde atua. Perfeito. Vou, em sequência, fazer mais uma pergunta para você, Elisa, sobre pesquisadores que tiveram problemas em encontrar informações com as suas respectivas FAPs que estão participando efetivamente da chamada, nos seus respectivos sites. Como proceder nesse caso? Se a FAP ainda não publicou nada ou se não tem um ponto de contato estabelecido no site, se eles não encontrarem essa informação, eles devem entrar em contato diretamente com você? Então, nem todas as FAPs funcionam da mesma forma, por isso que a gente precisa ver caso a caso e ter flexibilidade nessa parte de consulta. Em alguns casos são publicadas diretrizes, em outros casos são abertas próprias chamadas. Em todos os casos, tendo uma consulta direta, tem uma orientação. Então, a gente sempre orienta de buscar a fundação. A gente pode também, em vez de publicar, talvez, os pontos de contato específicos para essa chamada nas FAPs, mas, de qualquer forma, me contatando, eu faço essa ponte com quem pode orientar. Às vezes, a gente escuta, não abriu ainda a chamada, talvez significa, porque tem que ver o caso específico, mas, às vezes, a chamada para apresentar a proposta na fundação, ela é aberta posteriormente, porque é uma parte mais burocrática, mas diretrizes, orientações são dadas. Às vezes não tem nem publicação de diretriz, eles orientam por e-mail ou por outra maneira. Então, tem que ver caso a caso, mas tendo adesão, a gente tem manifestação que a fundação participa. Então, a orientação pode ser dada diretamente e fazer contato via e-mail. Pode fazer contato comigo nos casos específicos que eu encaminho para o setor e o contato correspondente. Mais uma agora para você, Elisa, também, sobre as FAPs que não estão participando. Você mencionou, né, para as pessoas que é possível ainda que novas FAPs entrem na chamada, quando a chamada ainda está acontecendo, mas se a pessoa é de um estado em que a FAP não está participando, existe alguma outra coisa a fazer ou é realmente só esperar para ver se a FAP vai aderir? Algum outro mecanismo de participação é possível nesse caso ou realmente é aguardar? Para poder ser elegível a pleitear recurso, tem que ter participação da fundação. Então, assim, nos casos, tem alguns, isso acontece, que a adesão pode acontecer até mais próximo, até próprio do prazo, porque às vezes pode demorar um pouco mais para finalizar processos. Ainda é possível e esperamos que todos os pesquisadores sejam contemplados, mas não temos como, um pesquisador não pode aplicar para outro estado porque não seria elegível, mas a gente espera que todo mundo seja possível participar até o prazo final. Obrigada. E não sei se eu perdi informação, mas foi mencionada em que língua devem ser apresentados os projetos? Os projetos precisam ser avaliados por ambas as partes, então precisam ser em inglês, porque senão seria difícil fazer essa avaliação conjunta. Como falei, o projeto é somente um, então se a gente recebe em francês, a gente vai ter dificuldade de avaliar e vice-versa se escrevemos em português. Então, a língua oficial de trabalho, assim como a chamada, assim como o formulário, é em inglês. Então, essa aqui é a língua que tem que ser usada para as propostas. Ok, informação importante, tanto para os pesquisadores no Brasil quanto na Bélgica. E do lado dos candidatos do Brasil, todo o processo de candidatura se faz na plataforma CONFAP, certo? Sim, exatamente. O projeto se constrói junto, se usa o formulário que fornecemos, que é em inglês e tem os vários campos, se constrói um único projeto,
elaborado conjuntamente. Os proponentes brasileiros submetem na plataforma do CONFAP para a gente encaminhar para avaliação das fundações e depois fazer o matching do que foi submetido por correio eletrônico pelo lado belga, que cada um tem suas exigências de submissão, mas é o mesmo projeto enviado pelas duas frentes. E isso. Perfeito. Vou fazer uma pergunta para você, Julie. Tem uma dúvida específica que eu vou tentar dar uma generalizada nela sobre um pesquisador que pesquisa na área de tecnologia e educação, relativo ao ensino superior, e ele gostaria de saber se isso se encaixaria na área de digitalização. Caso os pesquisadores tenham essa dúvida, deles terem um projeto de pesquisa, mas eles não sabem exatamente em qual área se encaixa ou como encontrar um parceiro na mesma área na Bélgica, eles podem contactar você para tirar essa dúvida? Sim, sim, claro, ficou à disposição agora. A digitalização é uma área contemplada, sim, mas o projeto tem que demonstrar um viés inovador, ou seja, não pode ser alguma coisa voltada para ciências sociais, que não estão contempladas no edital, na verdade. A digitalização tem que ter um valor agregado em uma dessas áreas prioritárias que foram exemplificadas. Mas, em caso de dúvida, eu fico à disposição para auxiliar, sim. Obrigada, Julie. Uma pergunta sobre os projetos. Duas perguntas, na verdade. Tratam de projetos novos ou de projetos já em andamento? E a outra pergunta é: o projeto é institucional entre duas universidades ou pode ser apenas um grupo de pesquisa dentro das universidades? Quer dizer, do lado uma coisa, um grupo de pesquisa do lado brasileiro e um grupo de pesquisa do lado da Bélgica? Ou é necessariamente entre as instituições universitárias? Quem aplica são os pesquisadores, então não são instituições que aplicam, são realmente os pesquisadores, inclusive porque eles têm que definir qual o projeto e submeter junto, né? Isso é uma coisa que uma instituição sozinha não pode fazer. E a segunda parte da questão que foi, me lembra? Se tratam de projetos novos ou de projetos já em andamento? Sim. Então, do lado brasileiro, eu acho que tem que conferir com cada FAB, mas do lado belga não impede ter um financiamento preexistente ou que vem completar. Ou seja, não precisa ser necessariamente um projeto totalmente novo. Pode ser a continuação de um projeto existente, sim. Uma pergunta agora um pouco mais geral, administrativa, sobre possibilidade de extensão de prazo, se o prazo está realmente definido, a deadline, ou se há alguma possibilidade por alguma demora de informação da FAP de extensão do prazo da chamada. Aí não sei quem quer pegar, se Julie ou Elisa. Não posso responder, mas a princípio, pelo menos do lado belga, né, a agenda foi definida. Obrigada. Eu acho que já respondemos as perguntas que foram feitas na sessão de perguntas do Zoom. Então, agradeço muito a participação de todos e desejo boa sorte a todos que forem submeter uma proposta. E vocês podem entrar em contato tanto com a Julie quanto a Elisa para o acompanhamento, o follow-up do webinar, e vocês receberam nos próximos dias um link com a gravação do mesmo e os slides também para as suas consultas. Muito obrigada a todos, fiquem atentos para as nossas próximas atividades e as outras oportunidades que identificamos para vocês, inclusive no site da Euraccess tem várias oportunidades para colaboração com a Bélgica e mobilidade. E sempre continuaremos a divulgar as oportunidades do CONFAP, que são muitos com os países europeus. Muito obrigada a todos, obrigada Julie, obrigada Elisa, Daniel, e até breve. Obrigada.